Graça e paz aos nossos queridos e amados irmãos em Cristo. Louvado seja o Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês, irmãos, mais uma porção da Palavra de Deus, que diz respeito a Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu quero a ajuda do Senhor nessa tarde para poder falar esta palavra, poder compartilhar esse sentimento com vocês. Amado e bendito Senhor Jesus, te dou graças, Senhor, pela tua palavra santa que é a verdade. Te dou graças por mais esta oportunidade de poder falar por ti, falar a tua palavra. Nesta tarde, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, que pelo teu Espírito Santo, pela unção do teu Espírito, o Senhor venha trazer luz, conhecimento, trazer vida, entendimento, para que possamos falar a tua palavra, possamos ouvir a tua palavra e sermos tocados por ela, profundamente impressionados por ela, em nosso coração, em nosso espírito, em todo o nosso ser, sermos iluminados, sermos alimentados pela tua palavra. Em teu nome, Senhor Jesus, oramos para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nesta porção da palavra, nestes 2 versículos que iniciam o capítulo 22 de Apocalipse, a palavra fala do rio da água da vida, que sai, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui, o que me chamou mais a atenção nestas últimas semanas, meditando esta palavra, é o trono de Deus e do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Aqui na Cidade Santa, na consumação de todas as coisas, no novo céu e na nova terra, está o trono de Deus e do Cordeiro, na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, a nossa morada eterna, pelos séculos dos séculos. Aqui, irmãos, o trono de Deus e do Cordeiro mostra que Deus e o Cordeiro são um. Há um único trono para Deus e o Cordeiro. Nós podemos dizer que este trono é o trono do Deus Redentor, o trono do Deus Redentor em Cristo Jesus. Trono sempre fala sobre governo, sobre reinado, e este trono é o trono do governo do Deus Redentor pela eternidade, o trono de Deus e do Cordeiro, do nosso Deus
redentor. Aqui, irmãos, nós vemos que o Cordeiro no trono mostra que a base desse trono, o fundamento desse trono, é a graça de Deus e a justiça de Deus. Paulo falou sobre o trono da graça em Hebreus 4. E aqui nós vemos o Cordeiro Redentor. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele fala que nós esperamos novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Esse trono de Deus e do Cordeiro é um trono baseado na justiça e na graça. É o trono da graça. E a fonte da graça de Deus é a justiça de Deus em Cristo. É a justiça que Deus operou em Cristo para a nossa redenção. A justiça que nos foi dada gratuitamente. A justiça baseada na graça, que tem fonte na graça de Deus. Então, este trono é o trono da graça de Deus. É o trono da justiça de Deus em Cristo, mostrando que o governo de Deus na eternidade, o reinado de Deus e o Cordeiro na eternidade, será um governo, será um reino de graça para todos na Cidade Santa, e um reino, um governo de graça para todas as nações. Pedro fala sobre novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Essa justiça que habitará o novo céu e a nova terra é a justiça de Deus em Cristo. A justiça que Deus operou em Cristo na cruz do Calvário. A justiça que Ele operou em nosso favor, feita em Cristo, morrendo em nosso lugar na cruz, derramando o sangue dele em eterna redenção a nosso favor. Essa justiça, ela encherá todo o novo céu e a nova terra. A justiça de Deus em Cristo, que foi baseada na graça, no amor e na misericórdia de Deus. Louvado seja o Senhor. Por toda a eternidade, irmãos, nós teremos o trono de Deus e do Cordeiro. Teremos o trono do Deus Redentor, o Deus Redentor em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso significa que por toda a eternidade, a justiça de Deus feita no Calvário em Cristo e a graça de Deus que foi concedida pela morte redentora de nosso Senhor, pelo sangue derramado pelo nosso Senhor, serão sempre vivos para nós, serão sempre necessários para nós. Por toda a eternidade, nós dependeremos desta redenção, do sangue do Cordeiro que foi derramado, para podermos estar na presença de Deus, para estarmos na cidade gloriosa por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. E do trono de Deus e do Cordeiro sai
o rio da água da vida, brilhante como cristal. Aleluia! Esse rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro, o rio da água da vida, fala do Espírito de Deus que flui do trono do Deus Redentor, do trono de Deus e do Cordeiro. O Espírito aqui é o Espírito da graça que flui da redenção de Cristo, que flui da obra eterna do Cordeiro de Deus a nosso favor. E esse rio da água da vida, o Espírito de Deus que flui, esse Espírito da graça que flui, ele tem de uma a outra margem a árvore da vida, que produz 12 frutos, um fruto a cada mês. E aqui, irmãos, uma coisa que é muito importante, que esse rio que flui, ele produz a árvore da vida, ele nos leva à árvore da vida, para nos alimentarmos dos frutos da árvore da vida. Uma coisa muito importante que nós precisamos conhecer, precisamos saber, é que essa palavra árvore da vida no original é a mesma palavra para madeiro, como é citada em outros livros, como em Gálatas, como nas cartas de Pedro. A mesma palavra para madeiro que fala sobre a cruz de nosso Senhor Jesus. Aqui o madeiro da vida é uma referência à cruz de nosso Senhor. É uma referência ao Cordeiro que foi crucificado no madeiro. É uma referência à obra redentora do nosso Senhor. É uma referência à obra perfeita que Cristo fez no Calvário. Paulo disse aos Coríntios que nada queria saber entre eles, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A árvore da vida aqui, o madeiro da vida, significa Jesus Cristo crucificado para ser a nossa vida. O Senhor, quando morreu na cruz, derramou o sangue dele por nós. Ele nos redimiu de nossos pecados e também liberou a vida eterna para nós, a verdadeira vida para nós. É da cruz de Cristo, é do madeiro onde o Senhor derramou o sangue dele e morreu por nossa redenção, para nossa reconciliação com Deus, que flui a vida de Deus, a vida eterna para nós, a vida eterna para nós desfrutarmos. Aqui, irmãos, tem algo importante. O madeiro da vida significa que por toda a eternidade nós dependeremos da obra redentora de Cristo na cruz. Nós necessitaremos nos alimentar de todos os benefícios, de todas as bênçãos, de todas as glórias, de todas as virtudes e de toda a vida que foi liberada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo nosso Cordeiro Redentor. Nós vemos que o Espírito
que flui do trono de Deus e do Cordeiro nos leva para o madeiro da vida. E nós nos alimentaremos do fruto da obra redentora do Senhor por toda a eternidade. Essa obra será sempre nova em nossas vidas, será sempre renovada eternamente para nós. Nós precisaremos eternamente da comunhão com a obra do nosso Senhor, com a obra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa obra será sempre fresca, será sempre nova, será sempre renovadora, será sempre gloriosa e será o nosso alimento espiritual, o nosso fortalecimento espiritual por toda a eternidade. Nós iremos contemplar o Cordeiro Redentor, aquele que morreu por nós, aquele que nos redimiu com o seu sangue puro, santo, imaculado, sem defeito, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Isso é algo, irmãos, que hoje nós devemos nos apropriar pela fé. Devemos adorar o Senhor por isso, adorar ao nosso Deus Redentor por isso, e contemplar a obra do Cordeiro, a obra perfeita de Cristo no Calvário por nós. Sempre nos lembrar dela, sempre estar em nossa memória e adorarmos o nosso Deus por isso, e louvarmos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós naquela cruz, naquele madeiro. E nós precisamos nos apropriar pela fé, contemplar o Cordeiro a cada dia, adorar a Deus pela obra do Cordeiro, e a cada dia nós nos alimentarmos dos frutos da obra redentora de Cristo, dos frutos do madeiro da vida. Todas as virtudes, todos os atributos, todas as bênçãos, todas as glórias que foram dadas a nós por meio desta obra eterna, desta obra gloriosa de Cristo Jesus nosso Senhor, a obra do Cordeiro de Deus, aquele que derramou seu sangue até a morte para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, para nos dar a vida eterna. Nós precisamos a cada dia comer dos frutos do madeiro da vida, nos alimentar da obra santa e perfeita do nosso amado Senhor Jesus. Nós precisamos renovar a cada dia a nossa comunhão e sermos supridos, alimentados espiritualmente com a obra perfeita de nosso Senhor. Ela deve estar viva e nova em nossos corações, dia a dia da nossa vida. Louvado seja o Senhor. E a palavra diz que as folhas da árvore, as folhas do madeiro da vida, são para a cura dos povos, para a cura das nações, que estarão do lado de fora da Nova Jerusalém, que estarão no novo céu e nova terra.
Tem uma versão que diz, e alguns estudiosos, alguns servos de Deus afirmam que essa palavra, a palavra mais correta aqui seria para a saúde dos povos, para a saúde das nações. As folhas da árvore da vida, as folhas do madeiro da vida são para a saúde dos povos. Os povos terão saúde, serão providos de saúde, serão sustentados pelas folhas da árvore da vida. Louvado seja o Senhor! E nós nos alimentaremos dos frutos do madeiro da vida, da árvore da vida. Nós comeremos dos frutos da obra redentora do Senhor. Os frutos do penoso trabalho de nosso Senhor, que derramou a alma dele na morte, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Louvado seja o Senhor! Bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Bendito Pai Celestial, te damos graças, Senhor. Graças pelo teu trono, o trono de Deus e do Cordeiro. Te adoramos, Pai, porque tu és o Deus Redentor em Cristo. O teu trono é o trono da graça, também o trono da justiça. A justiça que foi feita pela morte do Cordeiro de Deus. Nos ensina, Senhor, pelo teu Espírito, a buscar conhecer mais sobre a obra redentora do Cordeiro, a obra redentora de Cristo a nosso favor, e a conhecer mais a tua graça, conhecer mais a tua justiça, que nos salvou, que nos redimiu, que perdoou os nossos pecados e nos deu vida eterna, nos fez justos diante de ti, pela fé no teu Filho, pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu trono de graça e justiça. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito, o Espírito da graça, que nos leva a conhecer a obra redentora de Cristo, a obra redentora do Cordeiro. Nos leva a conhecer todas as bênçãos, tudo o que Cristo conquistou a nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Te damos graças, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, oramos para a tua glória. Louvado seja o Senhor.